Hola estudiantes de la terceira série, como estão? Eu estou bem. Então, vamos começar a nossa aula de número 27. Eu sou a professora Josiana e estarei com vocês no decorrer de toda essa aula, né? Antes de mais nada, eu gostaria de dar 2 recadinhos para vocês. O primeiro diz respeito aos estudantes que estão observando, assistindo às aulas apenas pela TV. Vocês precisam, a cada 15 dias, levar suas atividades resolvidas lá na escola. Combinado? O segundo diz respeito aos alunos que acessam ao Classroom. Não esqueçam de resolver os exercícios lá na aula de número 27, ou nas aulas dos números que vocês estão resolvendo lá, para que compute a presença de vocês. Combinado? Então, vamos lá, né? Vamos à nossa primeira aula, a nossa primeira tela, na verdade, né? A primeira coisa que eu gostaria de ver com vocês é o que nós vimos na aula passada. ¿Se acuerdan? Nosotros hablamos de los emojis, lembram? Nós falamos dos emojis, sentimos com emojis igual que com palavras, nós sentimos, nós temos essa sensação. Lembram disso? Então, nós vimos um pouquinho mais sobre notícia, historieta, vimos um pouquinho da linguagem da internet, a linguagem dos emojis, como é que a gente se expressa através deles, né? E um pouquinho mais sobre o Dia Mundial del Emoji, que é o dia 17 de julho, e também os estados de ânimo. Estou feliz, não estou feliz, estou triste, me siento bien, me siento triste, enfim. Lembram? Vamos saber. E hoje, que vamos saber? Hoje nós vamos ver o seguinte: a educação pode cambiar o mundo? Será que a educação pode mudar o mundo? O que vocês acham? Vamos ver então um pouquinho sobre a biografia e titulares. Lembrando que titulares são as manchetes das notícias, né? Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre biografia e as manchetes que nós temos lá nas notícias. Junto com isso, nós vamos ver algumas expressões que expressam o passado, né? Alguns verbos que trazem essa noção de passado. E também expressões que são relacionadas a essa temática, as expressões que são relacionadas a essa temática, como, por exemplo, educação, direitos humanos e também o Dia de Malala, que a gente vai ver quem é essa pessoa. A ver? A ver, então. Há uma cita que diz, então tem uma citação, um pensamento que diz o seguinte: volver ao colégio me hace muito feliz. Mi sueño es que todos los niños en el mundo puedan ir a la escuela porque é su derecho básico. Então essa menina, a Malala Yousafzai, que nós vamos conhecê-la através da sua biografia, ela diz que voltar para o colégio faz dela uma pessoa muito feliz. Por quê? Porque o sonho dela é que todas as crianças do mundo possam ir à escola, porque a escola é o direito básico, a educação é o direito básico de todas as pessoas, tá? Sobre o texto, eu gostaria que vocês observassem que sempre que há um pensamento, ela vem entre aspas, né? E aspas em espanhol se diz comillas. Lembram? Então, a ver. Olha só, olhem esses titulares, olhem essas manchetes. O que essas manchetes têm em comum? Eu quero que vocês leiam cada uma das 3, observem o que elas podem ter em comum e aí depois nós voltamos para refletir juntos, combinado? Então vamos lá!
A ver como foi. Vamos a ver então o que tem em comum esses titulares, o que será que esses títulos, essas manchetes têm em comum. Então, acompanhem comigo. Niños sin escolarizar. 1 de cada 5 adolescentes não podem ir ao colégio. Esse é o primeiro. A fonte é da Unicef. COVID-19. Más de 95% de niños, niñas y adolescentes están fuera de las escuelas en América Latina y el Caribe. Então, essa manchete, esse titular, diz que mais de 95% de crianças e adolescentes estão fora da escola, tanto na América como todo quanto no Caribe. Também da Unicef. E a última diz assim: Unicef apoia a educação em zonas sem conectividade à internet. Então, essa notícia já é de um jornal chamado El Telégrafo e ele fala também da Unicef, né, que a Unicef apoia a educação em zonas que não há conectividade com a internet, né? O que vocês encontraram em comum? Acredito eu que a primeira coisa que vocês encontraram é que tanto a fonte de duas manchetes, que era da Unicef, quanto a terceira manchete, que dizia que a Unicef apoia, então essa é uma das questões que há em comum. Há outras questões, como por exemplo, olha só o que é possível que vocês tenham respondido. Lo que há em comum entre os três titulares es la información, então manchetes de notícias trazem uma informação, trazem informações sobre niños e niñas com a dificuldade de acesso à educação. Então, fala da dificuldade de acesso à educação das crianças na América Latina como um todo. E no Caribe também, né? A ver, então, conhecem a essa chica? Vocês conhecem essa menina? O nome dela é Malala Yousafzai, tá? Essa é a história de uma niña que o Talibã não queria que estudara. Então, é a história de uma menina que o Talibã não queria que ela estudasse. Ela e outras meninas também daquela região onde ela vive. Então, olha só, outro titular. Malala, quero ser útil para que cada chica, cada ninho seja educado. Então, ela diz assim, eu quero ser útil para que cada menina, para que cada menino seja educado, tá? Então, vamos a conhecê-la. Vou mostrar para vocês aqui que eu tenho um livro que é a biografia dela, né? Eu tenho ela em português somente, né? Eu sou Malala, mas em espanhol é Eu sou Malala, ok? Depois, então, vamos saber um pouco mais. A ver, então, nós vamos ler uma biografia, e o livro que eu acabei de mostrar para vocês é uma biografia. Na verdade, ao mesmo tempo que ele é uma biografia, ele também é uma autobiografia. Ele é escrito tanto pela Malala quanto por uma jornalista, tá? Então, por isso ele tem uma linguagem tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa. Mas vocês vão ver que a biografia serve como um testemunho de uma vida, né? Pode ser uma vida grande ou uma vida comum, né? Uma vida cheia de informações, cheia de coisas, mas também pode ser uma vida mais comum. Eu posso escrever uma história, uma biografia da minha própria vida, que é comum. Que cruza a barreira do tempo. Então, essa biografia, ela cruza a barreira do tempo e nos permite compreender. O que essa biografia nos permite compreender? Nos permite compreender o modo de pensar e entender uma época. Então, não é só sobre uma pessoa que eu posso utilizar a biografia, não é só a história dela, a questão importante ali, mas também toda a história de uma época que pode estar representada nela, ok? A ver, então, como características principais desse gênero, nós temos narrada em terceira persona. Então, ela é narrada em terceira pessoa, a biografia, tá? Ela, sobretudo, traz descrições de uma persona, de la vida dessa persona, os sucessos que ocorreram, lembrando que a palavra sucessos não significa o mesmo que sucesso em português, significa acontecimentos de vida de alguém, tá? Então, e também
ações ubicadas em um tempo e espaço. Ações que estejam em um tempo e um espaço, como, por exemplo, passado e presente, né? Não tem como em uma biografia contar o futuro de alguém, porque no futuro nós não sabemos o que pode acontecer, certo? Vamos lá. Então, é uma ordem cronológica do passado, do que aconteceu lá desde que a pessoa nasceu, até, se a pessoa está viva, até o momento presente, se a pessoa já faleceu, até o momento em que ela já se foi, ok? Vamos saber, então. Vamos ler, então, vamos conhecer essa menina Malala? A ver, Malala Yousafzai nasceu el 12 de julho de 1997, no Vale de Swat, em Paquistão. Então, ela nasceu no dia 12 de julho e ela nasceu nessa região lá no Vale de Swat, no Paquistão. Seus padres são Torpekai Yousafzai e Ziauddin Yousafzai. Esses são os nomes em paquistanês, né, dos pais dela. E ela tem 2 irmãos menores. Ela é a filha mais velha da família. Quando tinha 13 anos, se hizo célebre graças a um blog que escrevia bajo o pseudônimo Gul Mackay para a BBC, em el que narrava sua vida bajo o regime del Talibã. Então, quando ela tinha 13 anos, ela começou a ficar famosa, entre aspas, né, digamos assim, ela começou a ser conhecida graças a um blog que ela começou a escrever. Então, ela escrevia com pseudônimo, ela não podia escrever com o nome dela. Então, ela escrevia com esse nome, Gul Mackay, tá? Esse blog era através de um blog chamado BBC, né, através desse meio de comunicação. Ela começava a narrar a vida dela lá naquela região, de acordo com o regime do Talibã. Vamos lá, continuando. Os talibanes obrigaram a cerrar as escolas, proibindo-se a educação das niñas. Então, o que aconteceu? Os talibãs obrigaram o fechamento de todas as escolas em que as meninas estudassem. Só os meninos teriam direito à educação, as meninas não, lá naquela região. A ver, quando os militares puseram fim à tirania de los talibanes em Swat, lá onde ela vivia, Malala utilizou sua fama para promover o direito à educação. Então, quando os militares terminaram com essa tirania do Talibã, né? Ela começou a utilizar aquela voz dela para poder promover o direito à educação das crianças. El 9 de outubro de 2012 foi vítima de um atentado. Então, ela foi vítima de um atentado nessa data. Um homem que, tras abordar o autobús escolar em lo qual viajava Malala, disparou repetidas ocasiões sua pistola contra ella, impactando-lhe en el cráneo y el cuello. Otras 2 estudiantes también fueron heridas en el autobús. La niña fue trasladada en helicóptero a un hospital militar, onde se la intervino quirúrgicamente. Então, aqui nesse momento, ele conta um pouquinho de como é que foi esse atentado, né? Esse atentado se deu por um homem que abordou o ônibus escolar em que ela estava com as colegas dela, disparou a pistola dele várias vezes, ela foi ferida e as colegas dela também, tá? É basicamente isso que fala nesse trechinho. Terminando, el 15 de outubro de 2012, foi trasladada a um hospital no Reino Unido, ante o temor por sua segurança e para sua recuperação e cirurgia reconstrutiva, sendo dada alta el 4 de janeiro de 2013. Então, ela não ficou no país onde ela vivia, lá no Paquistão. Ela saiu daquele país, ela foi para o Reino Unido, onde ela ficou num hospital, passou por várias cirurgias e depois ela conseguiu alta lá em 2013 só. Tá? E no mesmo ano, 2013, em uma escola secundária em Inglaterra, estudou, né, ingressou em uma escola secundária em Inglaterra e foi elegida por a revista Time uma das personalidades mais influentes do mundo. Então, essa história dela passou o mundo todo, né? As pessoas todas do mundo conheceram essa história, conheceram a história do fato do Talibã não deixar que as meninas estudassem lá no país, um regime muito fechado, muito totalitário, né? E aí ela foi eleita uma das pessoas mais influentes do mundo nessa data, nesse ano de 2013.
em outubro de 2014, foi galardonada com o Prêmio Nobel de la Paz, junto com um hindú chamado Kailash Satyarthi, activista por los derechos de los niños, convirtiendo-se em la ganadora mais jovem deste prêmio. Então, esses fatos, essa luta dela pela educação dela e de outras meninas e de outras crianças no mundo, fez com que ela fosse ganhadora do Prêmio Nobel da Paz e sendo a pessoa mais jovem do mundo a ganhar esse prêmio. E el año de 2017 iniciou na licenciatura em Filosofia, Política e Economia em la Universidade de Oxford e em 19 de junho de este ano, 2020, a los 22 anos de vida, se ha graduado. Então, ela entrou em 2017 lá na Universidade de Oxford, frequentou a licenciatura lá e esse ano ela se graduou. A ver, então, muito interessante essa história, hein? A ver, volte então a ler esse fragmento e você vai responder essas duas perguntinhas, tá? Respondam as duas perguntas, reflitam um pouquinho e nós já voltamos com a reflexão juntos. Combinado?
Vamos a ver então, o que vocês encontraram, que informações vocês encontraram sobre a Malala? Olha só, a número 1 perguntava, que informações de essa chica temos nesta primeira parte? Quais são as informações que nós encontramos na primeira parte sobre ela? E a segunda, te parece que são informações importantes? Você acha que são informações que são importantes? E por que você acha isso? A ver, na número 1, nós encontramos o nome dela, su nombre, la fecha e lugar de nascimento. Nós encontramos também o nome de seus padres, o nome e também que tem hermanos, embora não apareça o nome dos irmãos dela, mas ele conta ali que é uma informação importante, conta que ela tem irmãos, né? A número 2, você acha que são importantes? Sim, claro, são importantes, sobretudo para uma biografia. É importante que a gente conheça de onde veio, quais são as origens dessa pessoa, né? São dados de origem de uma pessoa biografiada. Tranquilo? Eu creio que sim. Míralo. Mira essas frases que estão abaixo. Olha, Malala nasceu el 12 de julho. La niña tenía 13 años cuando fue atacada por el Talibán. Em 2020, se ha graduado em la Universidade de Oxford. Então, essas 3 frases, elas trazem uma característica em comum, que são verbos, expressões que estão no passado. A gente está fazendo aqui uma retomada de conteúdos, né? Porque esses verbos vocês já estudaram um por um, né? Nas aulas de vocês. Então, os verbos destacados apresentam ações no passado. Apresentam ações que estão no passado. Olha só, por exemplo, nasceu e foi estão no pretérito indefinido de indicativo. Ha graduado está no pretérito perfeito composto. E ele tinha está no pretérito imperfeito. Ou seja, nós utilizamos esses 3 pretéritos para narrar hechos, para narrar acontecimentos, tá? Então, claro, narrar acontecimentos, narrar estes hechos no passado, tá? E isso é muito comum lá nas biografias. Tranquilo? Míralo. Quero que vocês procurem neste trecho, neste fragmento, palavras, verbos que destacam e que indicam ações no passado, ações passadas, tá? Assim como o do exemplo, Malala nasceu el 12 de julho, tá? Quero que vocês encontrem verbos que estão também indicando ações no passado, combinado? Tentem aí, nós já voltamos com a reflexão. A ver, encontraram os verbos? Vamos ver. Eu acredito que vocês circularam o verbo tinha,
o verbo se hizo. O verbo tenía vem do verbo ter, tener, né, em espanhol. Se hizo, del verbo hacer. Escribía, del verbo escribir. Narraba, del verbo narrar. E obligaron, que vem do verbo obligar. Ok? Tranquilo? Eu creio que sim. Vamos saber. Escolham aí qual opção dessas aqui que marcam, que narram ações que estão no passado também. Então, eu quero que vocês escolham uma das alternativas que narram verbos, narram ações que estão no passado. Combinado? Façam aí então. E então, como foi? Eu creio que foi muito tranquilo, né? Então, vocês precisavam escolher, né, qual é a opção que narra ações que estão no passado. Olha só, creio que vocês marcaram a letra A. Vocês marcaram a letra A por quê? Malala ingressou, é um verbo no passado, né? E mais abaixo diz assim, foi elegida por la revista. Então, ela foi eleita, mostrando mesmo que essas ações estão no passado. Beleza? Então, beleza. Olha só, mais um exercício sobre o texto. Esse texto é narrado em primeira ou terceira persona del singular, ou não sei, de plural, pero é narrado em primeira ou terceira persona. E o justifica utilizando informações que estão lá no texto, tá? Então, procurem ali no texto informações que apresentem se ela é em primeira pessoa ou se ela é narrada em terceira. Combinado? Então, vamos lá.
A ver, então, foi em primeira ou em terceira pessoa que esse texto foi narrado? Bom, se a gente olhar ali nesse fragmento, vocês vão perceber que está escrito foi vítima, viajava Malala, contra ella. Então, são expressões que apresentam, sim, uma terceira pessoa, né? Ou seja, eu estou apresentando outra pessoa, não estou falando de mim, né? Ela não está falando dela mesma. Então, o texto é narrado em terceira persona del singular, terceira pessoa do singular, e se pode perceber por quê. Por el uso de las conjugaciones, pelo uso das conjugações verbais no pretérito, né, e na terceira pessoa, e também pela cita de seu nome, ou seja, o nome dela foi citado como sendo uma outra pessoa, né? Então, nós percebemos que esse texto está em terceira pessoa, como é uma característica da biografia em si, beleza? Olha só, vocês sabiam que existe um dia da Malala? Existe um dia chamado El Dia de Malala. Né? Por que existe esse dia? Esse dia é oficialmente o dia 12 de julho, dia 12 de julho, e foi depois do discurso dela de aniversário, logo depois que ela se recuperou de todo aquele atentado, né, de todas aquelas cirurgias. Então, depois desse momento, depois, né, lá num discurso que ela fez na ONU, o secretário-geral da ONU decidiu marcar o dia do aniversário dela como sendo o dia de Malala, né? Por quê? Em honra, em honor a sua coragem e a seu ativismo. Então, em honra à coragem que ela teve de dar voz pela educação e também pelo ativismo dela pela educação mundial de todas as crianças. Combinado? Olha só, eu quero que vocês leiam esse texto e tentem completar com essas palavras que estão no quadro, tá? Então, leiam, é sobre a Malala, é sobre essa questão da educação, e aí nós já voltamos para refletir juntos e completar juntos, combinado?
E então, conseguiram completar todo o texto? Eu creio que sim. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura, então, para ver se combinou com isso, com aquilo que vocês colocaram aí. La joven Malala luta por el acesso de niños e niñas a la educação. Então, ela luta pelo acesso das crianças à educação. Ella recibió el premio UNICEF España Moviliza 2013 por su actuación por concienciar y movilizar a la sociedad sobre la infancia y sus derechos. Então, ela recebeu um prêmio em 2013 chamado UNICEF España Moviliza 2013, né? Pela atuação que ela tem em conscientizar e mobilizar a sociedade sobre a infância e os direitos à infância. Graças a sua labor, ao seu trabalho, se ha modificado la Constituição, paquistaní e se ha aprovado na lei que garantiza o direito de todos os niños a ter acesso a uma educação livre e gratuita. Então, graças a esse ativismo dela, graças à luta que ela tem, ela conseguiu fazer com que a Constituição paquistanesa fosse modificada e conseguiram aprovar uma lei que faz a garantia, né, do direito a todas as crianças a ter acesso a uma educação que seja livre e que seja gratuita. Veja só que interessante. Antes, as meninas não podiam estudar, né? Tanto que aconteceu o atentado. Depois, com a luta que ela teve, ela conseguiu fazer com que se modificasse a Constituição lá naquele país. Legal, né, gente? Muito interessante. Vamos ao nosso quiz? Então, vamos lá. Eu quero que vocês respondam essas duas questões sobre todo o conteúdo dessa nossa aula de hoje. Combinado? Então, vamos lá, respondam aí e a gente já volta refletindo juntos. A ver, entonces, sobre los contenidos que estudiamos en nuestra clase. Género biografía, ¿no? El género textual biografía y las acciones en el pasado. Míralo, sobre esse gênero textual biografia é correto afirmar o quê? Né? É um texto que conta em terceira persona hechos reais e verdadeiros de uma personalidade. Tem que ser acontecimentos reais e verdadeiros, né? Lá descreve a pessoa e descreve os sucessos da vida, os acontecimentos da vida dela. Aparentemente é essa, né, gente? É um texto que descreve detalhadamente a vida de uno, pero alterando dados. Alterando dados? Não, né? Não pode alterar. Então, a letra A é a correta. E sobre as ações no passado. Malala continuará sua luta por los direitos? Tá, ela pode até continuar a luta dela pelos direitos, sim, mas segundo a questão que é para analisar ações do passado, essa questão não se encaixa, né? Malala tiene 22 anos, hoje, agora, nesse momento? Então, a ação do presente também não é essa que nós estamos procurando. Malala tinha apenas 15 anos quando ganhou o Prêmio Nobel de la Paz? Acontecimento passado, né? Então, a número 1, letra A, e a número 2, a letra C. Tranquilo? Que foi que nós aprendemos hoje, né? Então, nós respondemos a pergunta, ¿la educación puede cambiar el mundo? Eu creio que sim. E ustedes? Nós falamos um pouquinho sobre os gêneros discursivos, biografia, né? E os titulares, a manchete, ações que expressam passado, por exemplo, nació, tenía, ha ganado, né? Verbos que expressam passado. E expressões relacionadas a essa temática, como a educação, os direitos humanos, né? El Dia de Malala, que é o dia 12 de julho. Então, que lindo! Míralo! Eu vou me despedir
com essa frase que a Malala disse lá no discurso dela da ONU, quando ela passou, né, por todas aquelas cirurgias e se recuperou. Ela disse o seguinte nesse discurso: um niño, um professor e um bolígrafo podem cambiar o mundo. Ou seja, uma criança, um professor e um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Ou seja, então eu quero dizer a vocês que leiam o livro, né? Se vocês encontrarem em português ou em espanhol, leiam essa biografia, ela é muitíssimo interessante, há detalhes muito maiores do que esses que eu contei para vocês, tá bom? Então, hasta la próxima clase, chicos e chicas. Tchau!